Bom dia, queridos, na graça e na paz de Jesus. Estamos juntos mais uma vez nessa manhã de quarta-feira para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Eu espero que você esteja bem nessa manhã, que você esteja feliz pelas misericórdias do Senhor terem se renovado sobre você. É um prazer a gente estar junto para poder compartilhar da palavra de Deus. E hoje nós chegamos no capítulo 3 de Romanos. Já vimos estudos no capítulo 1, no capítulo 2. E hoje começamos o estudo do capítulo 3, que será dividido também, pretendo, né, em duas etapas. Hoje veremos dos versículos 1 ao versículo 20, e na semana que vem, do versículo 21 até o final do capítulo. Vamos orar nessa manhã rapidamente. Peço para Deus conectar seu coração, sintonizar o seu coração com Ele nessa manhã. Pai, nós pedimos que a Tua palavra esteja sobre nós nessa manhã, que ela possa abençoar a nossa vida, que ela possa trazer ao nosso coração, ó Deus, verdades transformadoras, inquietantes, desafiadoras, que elas nos inspire, que as suas palavras nos mobilize, que ela nos transforme, Senhor, que ela seja eficaz na nossa vida nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor possa usar, ó Deus, a minha vida para comunicar, ó Deus, de forma que a Tua palavra, ó Deus, ao ser ouvida, possa, ó Pai, encontrar, ó Deus, as necessidades do coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler, então, Romanos, capítulo 3, versículos 1 a 20. Você pode abrir aí. Que vantagem, então, há em ser judeu? Ou em que utilidade há na circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Que importa se alguns deles foram infiéis? A sua fidelidade anulará a infidelidade de Deus? De maneira alguma. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, de modo que são justas as tuas palavras e prevaleces quando julgas. Mas, se a nossa injustiça ressalta de maneira ainda mais clara a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto por aplicar sua ira? Estou usando um argumento humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Alguém pode alegar ainda, se a minha mentira ressalta a veracidade de Deus, aumentando assim a sua glória, por que sou condenado como pecador? Por que não dizer, como alguns caluniosamente afirmam, que dizemos, façamos o mal para que nos venha o bem? A condenação dos tais é merecida. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se justamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpentes está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos, é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Amém? A leitura aqui da palavra de Deus. E o tema hoje do nosso estudo, a gente já falou que os pagãos precisam do evangelho, nós já falamos que os religiosos precisam do evangelho, e hoje eu quero compartilhar com você que todos necessitam do evangelho. É o que Paulo vai compartilhar com a gente, então, aqui no capítulo 3, pelo menos até o versículo 20. Vamos lembrar, né? Paulo até aqui ele vem afastando todos os nossos motivos, todos os nossos argumentos que podemos, de repente, ter para considerarmos, do ponto de vista de Deus, que nós estamos quites com ele, né? Ou seja, ele vem derrubando todos esses argumentos de que há em nós, tanto cristãos como não cristãos, religiosos, irreligiosos, judeus, gentios, como a gente queira chamar, tanto um grupo quanto o outro não tem condições nenhuma, né,
com aquilo que faz, estar quite diante de Deus, estar, né, com a sua vida totalmente quite diante de Deus. Isso, né, acaba tornando um tanto quanto incômoda, né, a leitura da carta, né, tanto para um grupo quanto para o outro, né? E se você não tem uma compreensão correta, né, dos ensinos de Paulo aqui, a gente pode chegar até o ponto de entender que realmente, pô, então não tem jeito para ninguém, né? Mas o fato é que a carta, nesse início, ela gera mesmo esse desconforto, tanto para religiosos quanto para não religiosos. Obviamente, nós estamos aqui falando de grupos que tentam, de alguma forma, encontrar a Deus por meio de suas obras e não de cristãos verdadeiros, e que nós vamos falar um pouco nessa manhã também. Então, assim, nessa sessão, Paulo ele vai avançar assim, de maneira implacável rumo à conclusão, à sua conclusão. Qual é a conclusão de Paulo? É a seguinte: ninguém será justificado diante de Deus pelas suas obras da lei. Essa é a conclusão de Paulo. Ninguém será justificado diante de Deus, né, pelas obras da lei, ou seja, pela sua vida moral, pela sua vida reta, por aquilo que você faz de certo, né? Então essa é a conclusão que Paulo vai nos conduzir. E ele vai ser implacável em relação a isso. Ninguém será justificado diante dele, né? Nós vimos aqui no versículo 20, né, por exemplo, Paulo dizendo: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Então, Paulo está dizendo, olha, né, ninguém será justificado diante de Deus, né, em relação às obras da lei. E aí, nos 8 primeiros versículos, Paulo ele vai prever algumas objeções que poderiam suscitar, né, entre os participantes lá da igreja de Roma, que porventura poderiam estar vindo ou oriundos, né, de um contexto judaico, né? Ou seja, Paulo ele supõe, ele levanta suposições aqui em relação a alguma objeção que alguns cristãos ali da igreja de Roma, alguns participantes da igreja de Roma, oriundos do contexto judaico, poderiam ter. Eu vou ler um diálogo para você aqui que o Timothy Keller ele faz, né, em relação uma paráfrase aqui ou uma interpretação que ele dá, não uma interpretação, mas uma forma de entender esse diálogo aí dos versículos 1 a 8, que às vezes pode parecer talvez um pouco confusa para você, mas seria mais ou menos assim, né, um diálogo entre alguém e Paulo em relação a tudo que ele falou desde o capítulo 2, né? Então lembra que Paulo no capítulo 2 ele falou especificamente em relação aos religiosos, as pessoas que conhecem a lei. E ele foi bem duro, né? Você que está criticando o cara lá de Romanos 1, né, que tem os ídolos, que se esqueceu de Deus, que suprimiu a verdade, você faz a mesma coisa. Ele vai falar que da maneira que a gente julga, a gente vai ser julgado e tudo mais. Então, e aí depois de falar em relação a isso, Paulo, né, vai talvez levantar algumas objeções que poderiam haver entre pessoas lá desse contexto talvez judaico, né? Seria mais ou menos assim, isso aqui, né, é um material do pastor Timothy Keller que vai dizer assim: Paulo, dos versículos 1 a 8, versículo 1. Paulo, você está querendo dizer que não há vantagem alguma na religião bíblica? Paulo responde: não, nada disso. Há grande valor em ter e conhecer as palavras de Deus. Sim, Paulo, mas essas palavras fracassaram, não? Porque muitos não creram no evangelho da justificação revelada no Filho de Deus, Jesus. O que aconteceu com as promessas? Paulo responde: apesar do fracasso do povo em crer, as promessas de salvação feitas por Deus continuam se concretizando. Nossa infidelidade só revela o quanto ele está comprometido com sua verdade. Pensa no que ele fez para ser fiel às suas promessas. Mas, se a injustiça é necessária para a justiça de Deus, Paulo, né, para a justiça de Deus ser vista, por que é justo ele nos julgar? Paulo responde: com base nisso, Deus não julgaria ninguém no mundo. E nós, ou seja, eu, vocês, né, os judeus religiosos, todos concordamos que Deus deve julgar o mundo. Bem, nesse caso, Paulo, se o fato de eu pecar faz Deus parecer melhor, quer dizer que eu deveria pecar mais, então, para que a glória de Deus seja vista com mais clareza. Paulo responde: eu já fui acusado de pensar assim, mas com certeza não o faço. E dizer que você peca para que Deus o ame é uma atitude absolutamente digna de julgamento.
né? Aquele diálogo, então, que aquele auto, não sei se a gente pode chamar assim, né? Um diálogo tem a ver com duas pessoas, mas aquela autofala de Paulo ali, né? Fazendo objeções ou possíveis suposições sobre alguma objeção que esse grupo, talvez, de religiosos tivesse, o pastor Timothy Keller mostra um pouquinho esse diálogo. Enfim, vamos para o versículo 9, onde Paulo, então, ele vai começar realmente a tratar daquilo que é o objetivo dele tratar nesse capítulo, que é o fato de todos nós estarmos perdidos. Todos estão perdidos. O versículo 9, então, vai dizer para a gente, que depois que ele tem esse diálogo, né, ele fala assim, então, o que concluiremos? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Aqui é verdadeiramente o argumento que Paulo quer trazer nesse capítulo. Então ele fala, o que nós vamos concluir? O que nós vamos concluir? Aqui está para onde Paulo vem conduzindo o seu leitor desde do versículo 18 do capítulo 1. Vamos lembrar, né? No capítulo 1, o capítulo 1, versículo 16, vai dizer que o evangelho é o poder de Deus. No versículo 17, que Deus, então, revelou a justiça em Jesus, certo? E a partir do versículo 18 do capítulo 1, até se eu não me engano, o versículo 32, alguma coisa assim, até o final, desculpa, até o final do capítulo, né, 1, de 18 até o final do capítulo 1, Paulo vai falar sobre a postura dos pagãos e vai falar sobre a ira de Deus. Vai falar que a ira de Deus se revela contra a impiedade dos homens, né? E vai dizer que por causa do homem suprimir a verdade de Deus, Deus os entregou a sua ira, ou seja, Deus os entregou para que façam o que quiserem da vida. E lá no versículo, no restante do capítulo 1, principalmente ali versículos 24 em diante, Paulo vai falar as consequências, então, do homem viver do jeito que ele quer, né? Então ele vai falar da homossexualidade, ele vai falar de uma série de coisas que decorreram disso, porque o homem foi entregue, então, à ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus foi Deus dizer assim, faça o que você quiser, né? O que é o verdadeiro inferno, né, gente? Porque o inferno é a ausência total de Deus. Então, a ira de Deus se revela na ausência dele na vida das pessoas. Quando ele diz, então, olha, vocês suprimiram a verdade, então, vivam do jeito que você quer. Muito bem, Paulo trata dos pagãos. No capítulo 2, como eu já disse, Paulo vai se dirigir para aquelas pessoas religiosas que observam a lei e que talvez olhem para esse contexto do capítulo 1 e para essas pessoas do capítulo 1 e diz assim, eu não sou como eles, ainda bem que eu não sou como eles, eu obedeço à lei, eu tenho uma vida correta, eu tenho uma vida moral, eu não sou como eles. E aí Paulo, então, vai pegar pesado, porque fala, por que você não é igual a eles? Né? Você julga nisso, mas você faz isso, e a gente viu isso semana passada também. Então, Paulo vem aqui e ele conclui. O que a gente conclui, então? A gente conclui que todos pecaram, todos estão debaixo do pecado. Tanto aqueles que vivem uma vida imoral, quanto aqueles que vivem uma vida moral. E entenda bem, nós estamos falando em relação à salvação, e a gente vai aprofundar isso, tá bom, gente? Ninguém, em nenhum momento, desde o início de Romanos, eu tenho sempre reforçado isso, quando a gente fala de boas obras, hoje a gente vai falar disso de novo, algumas coisas em relação a isso, nós não estamos falando de viver uma vida de qualquer jeito, não é isso. Nós estamos falando das boas obras como uma forma, né, de justificar-nos, né, de recebermos a justiça de Deus baseado naquilo que nós fazemos, tá bom? E um dos meios de fazer isso é a religião. Então, Paulo vai concluir de maneira bombástica aqui, dizendo, olha, não, todos estão debaixo do pecado, no versículo 29, no versículo 9. Todos estão perdidos. Ele quer trazer aqui um termo legal, ou seja, ele quer dizer o seguinte, a humanidade é cidadã do pecado. Tanto os que vivem, né, em devassidão, quanto os que vivem uma vida moral. Então, o que ele está dizendo de uma posição legal, ou seja, ninguém tem o direito de ser considerado justo simplesmente porque vive uma vida assim ou assim. Não é baseado nisso que está a justiça. É isso que Paulo quer dizer. Ele está usando um termo legal aqui, tá? Legal. Ele está usando um termo legal de legalidade, né? De lei, né? Então, isso não significa, por exemplo, que pessoas religiosas elas são tão pecadoras quanto outras pessoas que vivem uma vida imoral. Não é isso. O que Paulo quer dizer é que
a condição legal é a mesma. Todos estão perdidos e não existem graus de perdição. É isso que Paulo quer trazer aqui para a gente. Não existe um grau assim, alguns estão mais perdidos do que outros. O que Paulo quer mostrar é que todos estão numa mesma condição diante de Deus e que não há nada que o ser humano possa fazer de bom ou de ruim, né? Que, obviamente, de bom, no caso, já que ele está se dirigindo mais aos religiosos, que possa justificar diante de Deus a sua própria aceitação diante de Deus, tá? Imagina o seguinte, ó. Imagina 3 nadadores, ok? Imagine 3 nadadores. Imagine que eles se propõem, que eles queiram nadar do Brasil até a África. Eu já viajei várias vezes para a África. Você, né, pega o avião, né, e cruza. Na verdade, você basicamente cruza o oceano e chega no continente africano. Vamos imaginar que 3 nadadores quisessem atravessar a nado o Brasil para a África, ok? 3 nadadores, os nadadores, teoricamente. Uma pessoa que não sabe nadar, ok? Não sabe nadar praticamente nada, brinca ali na piscina enquanto dá pé, ela sabe se virar ali enquanto dá pé. Uma pessoa que sabe nadar, mas é fraca, e uma pessoa campeã de maratona aquática. Vamos imaginar. As 3 vão para a água, né? A primeira começa a afundar e morre afogada assim que a água não dá mais pé. Ela não sabe nadar, ela, né, morre. O segundo nadador, a segunda pessoa, ela se debate por uns 100 metros nadando, ela vai mais um pouco e vai mais um pouco, e aí ela começa a se afogar e não resiste e se afoga. A terceira pessoa, o campeão, né, mundial de medalhista de maratona aquática, ele nada com muito vigor por muito tempo, né? Chega nos 50 quilômetros nadando, né? Aí ele começa a se cansar, quando ele chega nos 60 quilômetros, ele já está bem cansado, bem abatido. Quando ele nadou 80 quilômetros, ele já está ali brigando com a água. Quando ele nadou 100 quilômetros, ele não aguenta mais, ele se afoga. Qual a diferença desses 3? Alguma dessas pessoas, algum desses nadadores se afogou mais que o outro? Não. Não adianta quem nadou mais. Não adianta a habilidade de nadar. Nenhum deles chegou na África. E todos acabaram mortos. É disso que Paulo está falando. Ok? Tanto a pessoa que confia na moralidade, que é boa, é o campeão de natação, né? E que confia nela, confia nas suas habilidades, confia nas suas boas obras. E a pessoa pagã, que viveu, sua vida não está nem aí, né? Viveu na sensualidade, na entrega a ídolos, nenhum deles chegará perto de um coração justo. Todos estão condenados a perecer. Todos estão debaixo do pecado. É disso que Paulo está falando. Não importa as suas qualidades, as suas boas obras, as suas habilidades, não importa a maneira que você vive a sua vida, não importa a maneira, no sentido moral, né, como justificativa diante de Deus. Não adianta, todos estão debaixo do pecado, todos estão perdidos. É isso que Paulo falou. Essa é a condição, né, da humanidade. Tanto aqueles que se esforçam por méritos próprios, quanto aqueles que não estão nem aí. Um bom exemplo disso, eu sempre cito, até porque a gente teve os estudos aqui de Lucas 15, né? Do pai e dos 2 filhos, do filho mais novo e do filho mais velho. Ambos estavam perdidos na casa do pai. E não importava que o filho mais velho fazia todas as coisas corretas e o filho mais novo viveu parte da sua vida na devassidão, desonrando o pai. Ambos não conseguiram atingir o coração do pai e entender quem eram diante do pai, né? A diferença é que o filho mais velho, ele tentou justificar a sua aceitação baseado naquilo que ele fazia de correto, né? Baseado naquilo que ele fazia de correto. Então, Paulo vai conduzir-nos nesse capítulo, né? Nessas explicações e tudo mais, a respeito de chegar nessa conclusão. Todos estão perdidos. É isso que ele quer mostrar. Não adianta você olhar lá para o cara que vive tudo errado, né? E simplesmente olhar para você que faz tudo certo e usar isso como uma justificativa para que Deus te aceite, para que Deus esteja em dívida com você. Então, não, Paulo falou, todos estão debaixo do pecado. Vamos ler de novo o versículo 9. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos, que é o que ele vinha falando, né?
versículo 1, capítulo 1, capítulo 2, podíamos colocar assim, já demonstramos no capítulo 1 e capítulo 2 que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Né? Então, é isso que Paulo vai trazer aqui para a gente. E aí, é bem interessante porque a gente chega no versículo 10 até o versículo 18, Paulo vai apresentar uma lista dos efeitos do pecado sobre nós e como o pecado afeta os pecadores. Né? Quais são as consequências, quais são os efeitos desse pecado e quais são os efeitos de todos estarem, né, perdidos. Ele vai apresentar sete efeitos do pecado, né? Que estão aí, então, nos versículos 10 a 18. Se você tiver com a sua Bíblia aí, você pode acompanhar. O primeiro efeito, né, a primeira coisa que o pecado afeta é a nossa posição legal. O versículo 10, então, vai dizer para a gente, como está escrito, não há nenhum justo, nem um sequer. Então, o pecado afetou nossa posição legal diante de Deus, de legalidade, de justiça diante de Deus. Somos culpados e estamos condenados. Ponto. Ninguém é legalmente justo. E os efeitos de ninguém, os feitos, né, não os efeitos, os feitos de ninguém podem mudar isso. Nenhum tipo de boa obra pode mudar isso. O pecado afetou isso. Todos pecaram e carecem, dependem da graça de Deus, é o que a palavra de Deus vai dizer para a gente. Ou seja, não for a graça de Deus, né, a condição humana, ela é a do pecado. Todos pecaram. Ou seja, quando Adão e Eva recusaram, né, o amor de Deus ali, o relacionamento e a dependência de Deus, né, a partir daquele momento, todos pecaram. A humanidade pecou e, por causa desse pecado, né, a relação com Deus foi rompida. E, a partir de então, nenhum tipo de esforço, certo, próprio, mesmo baseado em mérito religioso, consegue a atenção de Deus. Essa salvação, ela vem por meio da graça exclusiva de Deus, que é manifestada, versículo 17 de Romanos 1, da sua justiça, que foi revelada no Filho, que foi estabelecida no Filho. Então, por isso, agora, todos que passam pelo Filho é que são justos. Então, Paulo está dizendo, o pecado afetou, um dos efeitos do pecado é que ele afetou a nossa posição legal. Todos estão culpados, todos são condenados. É a posição da humanidade e nada pode mudar isso. Outro efeito do pecado, ele tem a ver com a nossa mente. O versículo 11 vai dizer, não há quem entenda. Ou seja, estamos obscurecidos pela ignorância, Paulo vai dizer. Eu acho que tem um texto em Efésios, se eu não me engano, né? Eu acho que é Efésios, deixa eu ver aqui, abrir aqui na minha Bíblia. Eu acho que é Efésios capítulo 4, posso estar muito enganado, deixa eu ver se é isso mesmo. Espera aí, gente, estou abrindo aqui. Né? Efésios 4. Acho que é isso. Olha só, Efésios capítulo 4, versículo 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Caramba, olha o que Paulo vai dizer. Um dos efeitos do pecado sobre nós é que não há quem entenda, no versículo 11, ele vai dizer. Estamos obscurecidos pela ignorância. Gente, eu não sei você, tá? Mas isso é uma coisa assim que às vezes eu comento, né, com algumas pessoas, às vezes com a Mê. Você vê algumas pessoas, gente, infelizmente, até pessoas que se denominam cristãs. Você vê algumas atitudes, você fala, meu, não é possível. Não é possível que uma pessoa que conhece a Deus, que, sei lá, que se desenvolveu, que viveu parte da vida com Deus, ela tenha uma atitude como essa e ainda olhe para si como alguém que está justificado diante de Deus. E a explicação está nesse texto aqui, né? Você olha e fala, meu, foram obscurecidos pela ignorância, não há quem entenda, o pecado está afetando. Então, o pecado ele afeta também a nossa mente. Não há quem entenda. Terceiro, outro efeito do pecado sobre nós, ele tem a ver com afetar as nossas motivações. Paulo, na parte B, né, do versículo 11, vai dizer, não há quem busque a Deus. Nós vamos falar disso daqui a pouco com mais profundidade. Mas ele afeta as nossas motivações. Aqui não há quem busque a Deus, não é quem vá até a Deus, tal, mas o motivo de ir até a Deus. Então,
o pecado afetou a nossa motivação a buscar a Deus. Mas a gente fala disso daqui a pouco. Quarto, o pecado, né, um dos efeitos do pecado é que ele afetou os nossos desejos. Versículo 12 vai dizer, todos se desviaram. O que é isso? O pecado fez com que o homem quisesse exercer o seu direito de autodeterminação. Né? Eu ensino sobre autodeterminação no meu trabalho. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. E autodeterminação é uma coisa importante para a vida, né? Que é a nossa capacidade de tomar decisões por vontade própria. Né? Ele é uma plataforma, né, importante da nossa vida, que é o nosso senso de autonomia. É importante nós termos condições de tomarmos as nossas próprias decisões e tudo mais. Tá? Isso, né, estou dizendo, eu ensino a respeito disso, falo a respeito disso, mas o que Paulo está querendo dizer aqui em relação a essa autodeterminação é esse desejo de independência a par de Deus. É o desejo de querer exercer o direito de caminhar sozinho pelas próprias pernas, sem Deus. O que é a definição de pecado? O que é a definição de pecado? É o desejo de viver independente do governo de Deus. É o que Adão fez. Adão recusou, refugou, certo? A proposta de Deus para ele de viver uma vida dependente de Deus como a forma de viver naquele ambiente perfeito do Éden. Adão recusou isso, ele não quis isso. E isso é o pecado, é essa recusa de Deus governar a nossa vida. Então Paulo fala que o pecado afetou os nossos desejos, todos se desviaram. Todos, né, querem andar por si mesmo, certo? Outro efeito, né, do pecado tem a ver com afetar a nossa língua. O versículo 3 vai dizer isso. A garganta deles é um sepulcro aberto, ele vai descrever outras coisas. Então a gente começa a usar a nossa língua para mentir e proteger nossos interesses e prejudicar interesses de outras pessoas, por exemplo. Né? Ele vai falar que afetou os nossos relacionamentos, dos versículos 15 a 17. Por que a gente fica com raiva das pessoas? Pensa nisso. A gente fica com raiva das pessoas porque, de certa maneira, elas nos bloquearam o acesso aos nossos ídolos. Elas impediram as nossas promoções, elas afetaram a nossa reputação, ou alguma coisa assim. Né? Então, o pecado fez com que a gente use a língua para mentir, para proteger nossos interesses e para prejudicar interesses alheios. E afeta também os nossos relacionamentos. Por quê? Por causa disso, a gente usa isso, fica com raiva das pessoas, né? Porque elas bloqueiam o acesso a um ídolo, a gente fala a mão delas, a gente não consegue viver, né, em paz com os outros, porque a gente não conhece essa aceitação em Deus. Então afeta a nossa língua, afeta os nossos relacionamentos e, por último, afeta o nosso relacionamento com Deus. O versículo 18 vai dizer que para eles, né, aos olhos deles, é inútil temer a Deus. Então Paulo vai falar a respeito de todos esses efeitos do pecado na nossa vida. Paulo está dizendo, então, vamos lá, vamos retomar até aqui. Todos estão perdidos, ok? Todos estão em pecado. Quando eu falo todos, gente, obviamente eu estou falando novamente da humanidade, tá? Das condições da humanidade. Todos estão perdidos e, de acordo com o que Paulo está falando aqui, nem aquele que suprime a Deus, obviamente vai encontrar Deus vivendo a sua devassidão, porque Deus os entregou à ira, e muito menos aqueles que olham para a sua vida moral e falam, eu vivo tudo certo, isso me dá direito de ser aceito por Deus. Paulo falou, não, todos pecaram, não têm escolhidos, todos estão debaixo e carecem, né, da graça de Deus, não é nesse texto que ele fala, mas nós sabemos disso, todos pecaram, estão dependentes de um presente de Deus. Não tem o que a humanidade faça que possa reverter isso. E como consequência disso, o pecado afetou uma série de coisas. Nossa posição legal, nossa mente, nossas motivações, desejos, nossa língua, relacionamentos e o nosso relacionamento com Deus. Até aqui é o que a gente viu. Aí tem essa questão da busca, né? Que Paulo vai falar no versículo 11, né? Na segunda parte do versículo 11, ele vai dizer, olha, não tem quem busque a Deus. Não é isso que ele vai falar aqui? Vamos ver. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Eu sei que você, de repente, pode estar pensando assim, poxa, Ricardo, mas eu conheço um monte de gente que busca a Deus de verdade. São pessoas... Eu adoro essa frase. Tem um monte de gente que fala assim, nossa, tal pessoa é tão boa.
né? Ela, nossa, ela só, né, só falta ela aceitar Jesus. Cara, se falta ela aceitar Jesus, falta tudo na vida dela. Ela pode ser a melhor pessoa do mundo, ela vai, né, vai caminhar e está caminhando a passos largos para o inferno, porque é o que Paulo está falando aqui, né? Todos se perderam, né? Se a justiça revelada de Jesus não encontrou a vida dessa pessoa, ela está perdida, por melhor que ela seja, e não tem nenhuma obra na vida dela que possa justificá-la diante de Deus. E eu sei que isso é pesado, é interessante, né? A gente está transmitindo esses estudos, eles ficam aqui na internet, né? A gente não é tão famoso assim, mas se a gente fosse, realmente a gente teria muitos problemas em relação a isso, milhares de comentários aqui de haters e tudo mais, dizendo que a gente está falando um absurdo, onde já se viu, né, uma pessoa que é boa, Deus não aceitar uma pessoa boa tal, porque esse é o pensamento humano, esse é o pensamento do homem sem Deus. Ele acha que tem alguma coisa boa nele que o justifique, né, de ser aceito por Deus. Mas Paulo está falando, todos estão perdidos. Irmãos, essa palavra ela precisa ser pregada, certo? Ela precisa ser mais pregada, ela precisa ser ensinada por nós. Você precisa dizer isso para as pessoas com amor e tudo mais, obviamente, mas a gente não pode suprimir essa verdade, a gente não pode maquiar essa verdade, né? Não existe pessoa boa sem Jesus. E é óbvio, você está me entendendo, não estou dizendo que é uma pessoa que não faz o bem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que diante de Deus não tem nada que possa justificar a salvação de uma pessoa pelas suas obras. Então Paulo está falando assim, não há quem busque a Deus. Por que Paulo diz que, né, que quem busca a Deus não está buscando a Deus, né? Paulo não está dizendo de pessoas que oram, que buscam bênçãos espirituais, que buscam coisas boas para a vida. Paulo não está falando de gente que vai até Deus para pedir poder, paz, experiências, certo? Nós podemos dizer, né, que conhecemos muitas pessoas que buscam a Deus dessa forma, né? O que Paulo quer dizer é que ninguém, instigado por uma vontade própria, agindo conforme o seu próprio querer, suas próprias habilidades, seja o que for, deseja encontrar a Deus. Isso é muito importante você entender. O que Paulo quer dizer é que não existe um ser humano na Terra por vontade própria, desejo próprio, iniciativa própria, ok? Agindo de acordo com com as suas próprias habilidades, com as suas próprias competências, que deseje intencionalmente, inicialmente, buscar a Deus. E quando a gente olha para o mundo hoje, e aí até para muitas pessoas religiosas, a gente vai ver que é isso que está acontecendo. A gente vê, na maioria das pessoas religiosas, tá, gente? Não estou falando de discípulos de Jesus e cristãos verdadeiros, estou falando de pessoas religiosas. Deus é um meio para se chegar a um fim. Ok? A pessoa, ela busca a Deus porque ela acredita que em Deus, talvez seja um último recurso dela, depois de tentar muitas coisas, ela entende que Deus pode ser o meio que ela precisa para alcançar algo. E a gente vê isso muito hoje. A gente precisa de Deus para os nossos fins. Deus deixou de ser um fim. A gente inverteu o processo. O meu trabalho, a minha família, né? As coisas boas que Deus me deu, são todos condutores para Deus. Ó, desejo de Deus lá, Efésios, né? É fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ok? Então, buscar a Deus significa que tudo em mim, certo? Converge para Deus. E Ele é o fim da minha busca. Mas não é o que nós vemos hoje, e não é o que nós vemos nas pessoas religiosas. As pessoas religiosas, elas precisam de Deus para um fim. Eu preciso de Deus. Eu quero que você ore por mim. Eu não tenho nada de errado nisso, gente, pelo amor de Deus. Mas tem gente que não conhece a Deus, que é gente religiosa, que entende assim, não, eu busco a Deus para que Deus, para que Deus faça, mas não busca. O que Paulo quer dizer é que não existe pessoa no mundo, sem essa obra do Espírito Santo, que busque a Deus intencionalmente. Nem eu, nem você fizemos isso. Como isso então, Ricardo? Se ninguém, como assim? Então não fui eu que aceitei Jesus? Esse é um termo tudo bem usado e válido, tá tudo certo, mas que se a gente for pensar biblicamente, ele não é um termo dos mais corretos, né?
no fundo, né, naquilo que Paulo está dizendo para a gente, não há quem busque a Deus. Não é uma iniciativa do homem, todos estão perdidos. E isso afetou a nossa motivação, isso afetou os nossos desejos, isso afetou nosso relacionamento com Deus. Não temos temor de Deus. Então, como que é isso, cara? O fato é que qualquer um que busca Deus de verdade, como eu, como você, talvez que esteja assistindo esse estudo, qualquer pessoa que busca Deus de verdade, com essa intenção, ok? Com essa intenção, partindo dessa intenção, é porque primeiramente foi buscado por Deus. Se um ser humano é capaz disso, ok? Então, se algum ser humano que foi capaz disso, né, e passou então por uma transformação interior causada pelo Espírito Santo e não por si mesmo, certo? Que é o que aconteceu comigo, com você e com todas aquelas pessoas que têm Jesus como Senhor da sua vida e todas as coisas convergem em Cristo. Se eu fui a Deus, é porque algo me atraiu para Ele. Vamos ler alguns textos bíblicos aqui. Você pode abrir aí, por exemplo, João capítulo 6, versículo 44. Vamos lá. João capítulo 6, verso 44. Estou abrindo aqui para você, tá bom? Vamos lá. Olha o que João vai dizer. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Deixa eu fazer uma coisa aqui, vamos ver se vai dar certo. Olha só. Grifa aí na sua Bíblia. Olha só. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, não somos nós que vamos a Deus. O Pai que enviou Jesus, se ele não o atrair, não há como. Não há como. Então, essa é uma verdade que a gente precisa saber. Ok? Quem busca a Deus, o busca porque, primeiramente, uma obra do Espírito Santo, certo? Aconteceu. Então, nós resolvemos colocar a nossa fé em Deus simplesmente porque Ele, primeiramente, resolveu nos dar essa fé. Efésios capítulo 2. Porque pela graça vocês são salvos. Certo? Pela fé. E isso não vem de vocês. É um presente de Deus. O que é? Não é só a salvação, é a fé. A fé é um dom de Deus. Certo? A fé é um dom de Deus para nós. E a gente precisa entender isso. Outro texto que nós podemos ler é 2 Timóteo 2:25. Vamos lá. Vamos voltar aqui. 2 Timóteo. Percebeu que eu estou usando aqui o aplicativo da Bíblia, né, no computador? Então, fica mais fácil. 2:25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Vamos lá de novo. Vou compartilhar com você aqui. Olha só. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Ou seja, quem conduz à verdade, quem conduz ao evangelho, quem conduz à fé é o próprio Deus. Então Paulo está dizendo, não há quem busque a Deus. Na humanidade não há quem busque a Deus intencionalmente. Aqueles que hoje buscam a Deus, o buscam porque primeiro o Senhor atraiu. Gente, eu não sei você, mas quanta esperança isso dá a você? Quanta confiança isso traz a você?
Por exemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz que aquele que começou a boa obra em vocês há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Quanto que isso deveria ser maravilhoso para a gente? Se você hoje está me ouvindo e você crê em Deus, significa que Deus foi te buscar para que você pudesse crer nele. Aleluia, isso deve consumir o nosso coração de alegria. Deus me escolheu para crer nele, ele me deu uma fé para crer nele. Se ele não me buscasse, a minha condição era de perdido total. Eu jamais, intencionalmente, eu iria buscá-lo. Que mensagem maravilhosa é essa do Evangelho para nós? Que revelou a pessoa de Jesus Cristo e por meio dele nós somos atraídos por Deus. Aleluia! Então, é isso que Paulo está falando. Todos estão perdidos, mas, né, aqueles que foram atraídos por causa dessa obra de Deus. Então, eu falei para vocês que a gente ia falar da questão da motivação. No versículo 12, ele vai dizer assim, não há quem faça o bem. Então, não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem. De novo, talvez você pense, nossa, Ricardo, eu conheço um monte de gente que faz o bem. Eu faço o bem. Pô, Ricardo, mas Jesus não mandou a gente fazer boas obras? Ele não falou que se a nossa justiça não for maior que a dos fariseus, tal, a gente não vai ver o reino de Deus e tudo mais? Jesus não mandou a gente, né, vestir quem está nu, dar de beber para quem está com sede, de comer para quem está com fome, abrigar os estrangeiros. Pô, Jesus falou para a gente fazer o bem. Não é esse bem que Paulo está falando. É óbvio que a gente deve... O próprio Sermão do Monte mostra para a gente uma série de condutas em relação à vida que nós devemos ter nesse reino de Deus. Né? E se você está assistindo esse estudo, a gente começou uma série de mensagens aos domingos no culto, chamada Felizes, em relação às bem-aventuranças. Fechando esse parênteses, né? É óbvio que Jesus nos manda fazer o bem e ter uma vida piedosa, mas não é disso que Paulo está falando aqui. Paulo não está falando de comportamentos e atitudes, simplesmente, atitudes boas, um comportamento digno, reto, moral, não é disso. Paulo não está falando dessa ação de viver corretamente, de fazer ações corretamente. Paulo, vamos lembrar, o foco dele aqui é o nosso relacionamento com Deus, e se as nossas obras, a obediência à lei, se as nossas boas obras são capazes de consertar esse relacionamento que foi arruinado com Deus. A questão de Paulo é se as nossas obras aqui, elas são capazes de restabelecer ou de estabelecer uma justiça a partir de nós mesmos. Esse é o tema aqui de Paulo. O que Paulo, então, está dizendo em última análise é que Paulo quer mostrar que as nossas boas obras não podem fazer nada para nos salvar, para nos justificar diante de Deus. Certo? E eu vou além. Pelo que eu tenho estudado a palavra de Deus, né, me aprofundado muito, tanto em Romanos quanto lá, que a gente foi a fundo na parábola do pai dos dois filhos, talvez a vida religiosa, moral, desse jeito, talvez ela tenha um poder muito maior de nos levar para longe, né, da salvação do que para perto. Porque o que Jesus realmente pegou pesado foi com relação a pessoas que se consideravam dignas de receber alguma coisa de Deus porque tinham uma vida moral correta. Parênteses, de novo, eu vou sempre insistir. Porque nós estamos dizendo que Deus, então, ama a gente e faz coisa errada? Não, já falamos de Romanos 1. Se você quiser entender, você ouve o estudo lá de Romanos 1. Certo? Nós estamos falando de uma boa obra em relação a me justificar diante de Deus. Então, a Bíblia vai considerar uma boa obra tanto na perspectiva da forma como na perspectiva da motivação. Eu tenho um exemplo para dar para você. Vamos imaginar o seguinte. Você está num dia à noite e você vê uma senhora, uma velhinha, para atravessar a rua, ali esperando com dificuldade. Você vai e ajuda essa velhinha a atravessar a rua. Isso é uma boa obra? Sim, é uma boa obra. É uma coisa boa? Sim. Mas lembra que eu falei? Boa obra na Bíblia tem a ver com a forma e a motivação. É assim que Deus avalia a boa obra. Como, por exemplo, buscar a Deus no sentido de ser religioso, de ter uma vida moral. Isso é uma coisa boa. Jesus nos ensinou isso. Só que a Bíblia não nos ensina a interpretar e viver uma vida de boa obra simplesmente pela forma, mas também pela motivação. Vamos voltar no exemplo da velhinha. Você vai lá e ajuda a velhinha a atravessar a rua. Isso é uma coisa boa? Muito boa, na forma. Está de acordo com a vontade de Deus para o nosso comportamento? Sim, está, na sua forma. Mas a questão completa da boa obra é: por que eu ajudei essa velhinha? Na forma eu fiz correto, mas Jesus vai além. Por que eu fiz isso?
Por exemplo, algumas motivações que você pode ter tido. Por exemplo, estava escuro nessa noite, do outro lado da rua é bem escuro e você pode roubá-la. Se você ajudar ela a atravessar a rua e chegar do outro lado que é escuro, você pode roubá-la. Tudo bem, extremo, mas possível, né? Talvez você queira ajudar essa senhora a atravessar a rua porque você tem a esperança de que ela te dê alguma recompensa ou gratidão, em forma de gratidão, certo? Ou mesmo você viu alguém que você conhece da igreja, alguém assim, né? Você percebeu que essa pessoa estava olhando e tal, e você ajudou essa pessoa, essa velhinha a atravessar a rua por uma questão de orgulho, né? E para mostrar alguma coisa para alguém, certo? Se for assim, né? Sua motivação nasce de um coração egoísta. Você faz uma coisa na forma certa com a motivação errada, e a Bíblia considera isso não como uma boa obra, ok? Então, a boa obra que Paulo está falando aqui é algo que está na forma, ou seja, a forma que você faz, o jeito que você vive, mas a motivação que você faz. Aqui é o ponto. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você obedece à lei, qual que é a motivação sua para obedecer à lei? É para dizer para Deus que você, então, Deus tem a obrigação de te salvar e que as suas leis validam a sua justificação? Se sim, a forma de você fazer está certo. Lendo a Bíblia, praticando uma vida reta, está tudo certo, mas a motivação está errada. E para Deus, o que vale é tanto a forma quanto a motivação. E é isso que Paulo está tratando aqui desde o começo, principalmente com os religiosos. A forma de vocês fazerem, beleza, está tudo certo. O problema de vocês é a motivação, que é o que Jesus pegou pesado também quando esteve entre nós. Não era o que eles faziam. Jesus, ou a palavra de Deus, jamais vai nos condenar em fazer o bem, de fazer boas obras, de fazer o que é correto e ter uma vida moral digna e correta. A gente chama isso de piedade. Mas a vida com Cristo ela é radical porque ela vai além. Ela não está apenas na forma, naquilo que você vê externo, mas naquilo que está dentro do seu coração. Qual é a motivação em você fazer isso? E o que Paulo está tratando aqui tem a ver dessa motivação em tentar ser aceito por Deus por meio das próprias obras. Vou dar um outro exemplo para você. Eu acho que eu já contei isso em algum sermão, talvez. Imagine, tinha um jardineiro que trabalhava num reinado, num reino, como jardineiro. E ele um dia está lá mexendo na plantação, tal, ele encontra uma cenoura gigante. Ele, ao feliz em encontrar aquela cenoura, ele vai, limpa essa cenoura e leva com toda alegria para presentear o príncipe do reino. Ele fala: príncipe, olha o que eu consegui plantar, olha que coisa mais linda. E como foi a primeira, eu quero trazer para você como forma, né, de honra, de gratidão. Olha que... E deu uma cenoura de presente pro príncipe. O príncipe, comovido com aquilo, né, feliz com aquilo, ele disse: olha, nós temos aqui muitas terras, tá? Muitas terras, e você tem sido um servo tão fiel, e eu estou feliz com o seu presente, obrigado, né? Então, tem muitas terras, eu vou dividir e vou dar uma parte dessas terras para você e será sua, você pode ficar tranquilo, plante cada vez mais, faça a sua vida, parte dessa terra é sua de graça. E aí saiu todo feliz da presença do príncipe, né? Alegre, o príncipe ficou todo feliz e honrado com a cenoura gigante que ele recebeu do seu jardineiro. Um nobre que ouvia de longe pensou: se o príncipe recompensa um jardineiro dessa forma, porque ele ganhou uma cenoura, imagine se eu lhe der um cavalo. E ele foi lá e escolheu um grande corcel, um belo cavalo, e levou para o príncipe. O príncipe percebeu a sua motivação e disse para ele: você espera que eu o recompense como fiz com o jardineiro, mas eu não o farei. Você é muito diferente dele. O jardineiro deu a cenoura para mim, mas você deu o cavalo para você mesmo. E é isso que Deus fala a respeito da religião. É quando nós fazemos as coisas de Deus sem a motivação de estar em Deus. No caso do que Paulo está explicando, ele está dizendo o seguinte: olha, você que se orgulha da religião, você que tenta fazer da religião o seu salvador, você está tão perdido quanto aquele cara que vive longe de Deus. O que importa, irmãos, preste atenção nisso, é a quem servimos com o nosso coração e não como servimos com as nossas mãos.
que importa é a quem servimos com o nosso coração e não simplesmente como servimos com as nossas mãos. As boas obras realizadas à parte de Deus, elas azedam a alma. Elas nos deixam azedos. Tentam fazer a gente colocar Deus em dívida com a gente se sente orgulhoso, a gente se sente melhor, certo? Como digno de receber alguma coisa de Deus. A principal diferença entre um cristão verdadeiro, ok? E um religioso não está tanto nos seus pecados, gente. Não está tanto nos seus pecados, na maneira de lidar com os pecados, tá? Mas está na maneira que lidam com as suas boas obras. Vou explicar isso para você. Ambos, religiosos e também cristãos, discípulos de Jesus, eles vão lidar com o pecado de maneira parecida. Eles vão se arrepender dos seus pecados, ok? Mas somente o cristão vai também se arrepender das boas obras que ele fez com uma motivação errada. Ao passo que o religioso, ele vai confiar nas suas próprias boas obras. Em outras palavras, cristãos e religiosos vão olhar para o pecado e vão se arrepender. Mas cristãos verdadeiros vão olhar para aquelas boas obras que fizeram, mas que tinham uma motivação errada, distante de Deus, vão falar: Senhor, me perdoa também de ter feito essas coisas boas de maneira errada. Ao passo que o religioso, ele vai bater no peito e vai dizer assim: eu sou um cara bom, eu fiz aquilo que Deus agrada, tenho certeza que Deus vai me aceitar. Certo? Essa é uma grande diferença. E aí Paulo vai para os versículos 18 a 20, vamos dividir aqui em duas partes. No versículo 18, Paulo vai falar sobre o temor de Deus. E no versículo 18, Paulo vai resumir tudo o que ele vem falando desde o versículo 10. Ou seja, de onde vêm aquelas consequências do pecado que a gente falou, aquelas 7? De onde que vem? Elas vêm do que o versículo 18 mostra pra gente. Aos olhos deles, temer a Deus é inútil. Ou seja, as pessoas, as consequências do pecado existem porque as pessoas não temem a Deus. E temor de Deus, gente, é um tema central, é um conceito central nas Escrituras. Temor de Deus não significa um medo servil, que faz a pessoa tremer diante de um castigo, por exemplo. Ok? Temor de Deus significa uma atitude interior de reverência, um respeito, uma alegria sóbria e trêmula diante de tanta grandeza de Deus. É um temor, um temor assim que mistura uma alegria de estar com aquela pessoa, ao mesmo tempo uma reverência, um respeito que se mistura também com uma sensação de pequenez. Obviamente, só para exemplificar isso, né? Pelo amor de Deus, guardar o tamanho, né? Mas só para você entender, vocês sabem, eu joguei futebol, fui profissional em 1997. Nós fomos fazer uma pré-temporada, eu jogava na Inter, nós fomos fazer uma pré-temporada em Minas, em Poços de Caldas. E nós ficamos vários dias lá, os times fazem isso, né? Eles vão para um lugar e ficam vários dias treinando, tal, pré-temporada, que é antes de começar a temporada. E eu me lembro, e eu cresci assim, a minha inspiração, né, para ser goleiro foi o Tafarel, né? Principalmente ali em 1988, 89, 90, depois, né, a Copa de 94 também. E o Tafarel sempre foi entre aspas, meu ídolo no esporte, né? Eu tinha coisa do Tafarel em caderno, em, né, pôster, era a minha referência, né? Em 97 nós fomos fazer uma pré-temporada lá e ele estava no Atlético Mineiro esse ano, né? E nós fomos fazer um amistoso com o Atlético Mineiro, um amistoso de pré-temporada com o Atlético Mineiro. E eu falei: nossa, o Tafarel, eu tinha nessa época 22 anos, né? 22 para 23 anos, 22 anos ainda. Falei: pô, o Tafarel e tal. E eu, nessa época, era reserva. E aí, eu era terceiro goleiro. E aí, jogou o time titular, enfim, vai resumir. E aí, o Tafarel só jogou o primeiro tempo e saiu. E eu estava sozinho, né? Porque eu já tinha treinado, já tinha feito a minha parte, e eu já estava ali só realmente alongando, fazendo alguma coisa. E o Tafarel veio na minha direção e ele sentou ali do meu lado, né? E a gente começou a conversar. E ele falou: pô, me ajuda aqui a alongar e tudo mais. Eu já era um profissional, né? Tudo bem, estava começando a carreira, mas já era profissional, já tinha, né, jogado muitos jogos, já tinha jogado no profissional e tudo mais, tinha jogado vários campeonatos.
Mas ali, diante dele, era um negócio assim, era uma alegria meio incontida, ao mesmo tempo uma coisa assim de reverência. Pô, esse cara foi, né? Esse cara é o meu ídolo de infância, esse cara foi campeão do mundo com a seleção. E ao mesmo tempo, assim, aquele nervosismo diante de alguém que para mim era grande. E era um negócio que era bacana. Eu falava, cara, eu respeito esse cara. Eu tenho reverência a ele, né? No sentido profissional, obviamente, tá? Você tá me entendendo. E uma alegria, assim, que dava por dentro, mas uma alegria sóbria, porque ao mesmo tempo a gente era profissional, tal, diante de algo que para mim era grande. A gente conversou, a gente ficou ali um tempão, que era um dos dias mais felizes da minha vida, tal. É mais ou menos essa metáfora que eu quero usar com você, essa analogia que eu quero falar com você. O temor a Deus é uma coisa que você fala, é uma reverência ao tamanho de Deus, ao quanto ele é grande para você, né? O quanto ele é maravilhoso, o quanto ele é digno, né, de reverência, do seu respeito, e ao mesmo tempo você tem uma alegria de estar diante de tamanha grandeza. Isso é temer a Deus. E temer a Deus é o antídoto de tudo que Paulo está falando sobre o pecado. Se você temer a Deus, né, se esse amor te encontrou e você teme a Deus, certo? Você vai se distanciar do pecado. O Espírito Santo na hora vai vir sobre você e falar assim, cara, não faz isso. Ele vai vir sobre a sua mente e falar, olha o tamanho de Deus, você vai se preocupar com algo tão pequeno assim, você vai ceder a algo tão momentâneo. Então aí você, devido ao temor a Deus, fala, poxa, é verdade, olha o tamanho de Deus, olha o tamanho da minha salvação, olha o tamanho da obra que Deus fez, era para eu estar perdido, e se não fosse Ele, eu jamais o buscaria, mas Ele veio na minha direção, como nós lemos em João, se o Pai, por meio do Filho, não atrair, ele não será salvo. Então, essa reverência santa diante de Deus faz com que a gente perceba a nossa vida, faz com que a gente perceba quem nós somos, faz com que nós percebamos a grandeza de Deus. E aí eu olho, irmãos, e eu fico tão triste porque eu vejo algumas coisas acontecerem, às vezes até pessoas entre nós, ou que passaram por nós, né? Uma falta de reverência a Deus totalmente grande. Não, ó, reverência não é simplesmente ficar quieto no lugar, ficar em silêncio, não é isso não. Reverência tem a ver com uma postura do coração, não é só com uma postura fora, não. É aquela pergunta que eu faço, gente, onde está o temor a Deus? Eu vejo algumas coisas na TV que a gente vê por aí, de gente enganando pessoa, pastores negociando verdades da palavra de Deus. Eu falo, não é possível, onde está o temor a Deus? E que Deus me livre, nos livre disso, de não temer o seu nome, de temer nesse sentido que eu contei aqui, de estar diante dele e entender a sua grandeza, entender o seu tamanho, entender a sua obra. E aí Paulo termina nos versículos 19 e 20 falando de uma condição espiritual que todos devem estar, que é a condição espiritual do silêncio. Eu quero ler com você o versículo 19 e 20, que diz assim: sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Sabemos que tudo que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale. O que Paulo está dizendo para a gente aqui, e aqui ele está se dirigindo mais aos religiosos, novamente, tá? Paulo encerra o que ele vem falando nessa primeira parte aqui, mostrando que a condição de qualquer pessoa que conhece a lei, então vamos mudar a lei pela Bíblia, tá? Que conhece a Bíblia, que conhece os mandamentos de Deus. A pessoa que conhece, que fala, eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia, eu sei o que a Bíblia fala. A postura, a condição dessa pessoa deveria ser cala a boca e fica sujeito ao julgamento de Deus. E jamais deveria ser uma declaração orgulhosa de alguém que cumpre a lei. Paulo está dizendo que a boca que se cala é uma condição espiritual. É a condição da pessoa que sabe que não pode se salvar. Que se não fosse o amor de Deus, não haveria nada que ela pudesse fazer. Por isso que Paulo relaciona isso à lei. Ele está relacionando isso aos religiosos. Olha,
A lei, certo? A condição, no versículo 19, tudo que a lei diz, diz em relação aos que estão debaixo dela, aos que conhecem, para que toda a boca se cale. Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você conhece a lei, diga assim, eu sou um pecador e não tenho nada para dizer a Deus. Não tem nada na minha defesa que eu possa fazer ou ofertar a Deus. Eu estou em apuros. Eu preciso da sua graça. Mas o que muitos religiosos, o que os religiosos eles fazem? Eles estão debaixo da lei, eles conhecem a lei, eles falam, eu tenho a lei. Eu faço tudo certo. Eu sou alguém digno do amor de Deus. Aquele lá não é. Aquele não é. Aquela não é. Aquele já viveu assim. Aquele já viveu assado. Aquele já fez isso. Aquele já fez aquilo. Paulo fala, a lei é para aqueles que estão debaixo da lei. A Bíblia é para aqueles que conhecem a Bíblia. Para que diante dela, você não se orgulhe, você diga, eu deixa eu ficar quietinho. Tudo que a gente precisa é nos achegarmos a Cristo de mãos vazias e de boca fechada para receber a sua justiça. A justiça que vem pela fé que Deus nos dá e que nos leva a Ele. O que mantém as pessoas afastadas de Deus, irmãos, não são tanto seus pecados cometidos. Porque ela sabe quando ela peca. A Bíblia, nós já lemos em Romanos, inclusive, que a humanidade sabe o que é certo e o que é errado. Apenas suprimiu a verdade de Deus, mas sabe o que é certo e o que é errado. Então, o que afasta as pessoas de Deus não é tanto os seus pecados cometidos, porque ela sabe que os pecados naturalmente afasta e ela sabe que ela está longe. Mas o maior perigo está nas boas obras. Porque a pessoa que se orgulha das boas obras, né, elas pensam em chegar a Deus de uma forma que é correta. E se nos achegarmos a Deus pensando que somos corretos, oferecendo as nossas obras, nós não conseguiremos receber a sua justiça, que é de graça. Que é de graça. Que essa palavra de Deus possa abençoar nosso coração, ela possa vir sobre nós. Semana que vem a gente continua a partir do versículo 21, e que Deus possa abençoar a sua vida. Você possa chegar diante dele nessa manhã. Faça essa oração você hoje nessa manhã. E diga só assim, Deus, muito obrigado. Eu sou grato porque o Senhor me buscou. E hoje eu posso responder ao teu amor. Olha assim, Deus, eu não tenho nada para te dar. Jamais as minhas obras podem comprar o teu favor. Mas eu já recebi de graça. E agora, a minha vida, eu quero viver com temor ao Senhor, diante dessa grandeza, essa reverência e essa alegria que se misturam ao fazer parte do Senhor. Você era um perdido. Você estava com a cidadania do pecado e hoje você não é mais pecador. Você foi salvo. Se Jesus te encontrou de verdade e você respondeu o seu amor pela fé que Ele te deu, você não é mais um pecador. Certo? Você é justificado pela fé em Cristo Jesus que Ele te deu. Ele te escolheu. Então faça essa oração hoje. Faça essa oração. Ao conhecer a palavra, ao se aprofundar cada vez mais na palavra, não diga, eu não sou como fulano. Olha, ele é daquele, diga, Deus, obrigado porque o Senhor me buscou. Porque eu também estava perdido. Eu era assim também. E se o Senhor não fosse me buscar, eu estaria na mesma condição. Meu coração se enche de alegria saber disso, de confiança de viver. Porque eu estava perdido e Ele me encontrou. Eu estava nessa condição. E Ele me achou. E Ele me deu uma fé para crer nele. Isso faz eu viver minha vida sem medo, com coragem, com alegria, com gratidão, com contentamento. E é assim que eu quero viver, e é assim que eu vivo para o meu Deus. Feliz com o meu trabalho, feliz com a minha família, feliz com as coisas que Deus me dá. Feliz com os amigos, com a igreja, feliz com as circunstâncias, feliz com as situações. Por quê? Porque eu estava perdido e eu fui encontrado. Então hoje isso me dá confiança e fé para viver a vida com Deus, diante dessa grandeza dele, com temor a ele. Faça isso nessa manhã, na graça e na paz de Jesus. Amém.